Tudo bom? Tranquilo? Pessoal, hoje a gente vai, na nossa nona aula, discutir as origens da Guerra Fria. Essa é a primeira de um conjunto de aulas em que a gente vai trabalhar com o período da Guerra Fria, com as mais de 4 décadas de um sistema internacional bipolar. Tá? Como sempre, a gente vai começar a nossa discussão apresentando a pergunta e, ao mesmo tempo, discutindo um pouquinho a própria definição do que é Guerra Fria. Tá? Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode entender, né, o que significou o período da Guerra Fria e depois fazer algumas considerações sobre a pergunta que vai motivar a nossa reflexão na data de hoje. Inicialmente, conceituar a Guerra Fria. Como é que a gente pode conceituar Guerra Fria? Guerra Fria foi um sistema, né, um período na história das relações internacionais do século XX, no qual a gente tem um mundo essencialmente bipolarizado. A gente vai perceber que essa bipolarização ela apresentou fases, em alguns momentos ela foi mais forte, em outros momentos ela foi um pouco menos forte, em alguns momentos mais rígida, menos rígida, mas é um sistema que foi bipolar e, mais do que bipolar, ele foi um sistema bipolar confrontacional, em que você tem um conflito global entre duas potências, entre duas superpotências na realidade, em particular do ponto de vista militar, Estados Unidos e União Soviética. É um conflito sui generis e muito importante nesse sentido para nós, porque Estados Unidos e União Soviética, nessas mais do que 4 décadas do período da Guerra Fria, eles claramente não estavam em estado de paz um com o outro. A gente pode falar, portanto, numa exclusão do estado de paz entre Estados Unidos e União Soviética. As relações diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética, sobretudo no final dos anos 40, década de 50, praticamente se esgotam. Então não há um estado de paz entre as duas superpotências. Agora, o que é sui generis nesse sistema bipolar confrontacional é que também não há um estado de guerra entre elas. Não há estado de paz, mas também não há um estado de guerra. É uma mútua exclusão do estado de paz e do estado de guerra. No caso, a exclusão do estado de guerra, como todo mundo sabe, tem a ver com o próprio desenvolvimento tecnológico, em particular bélico, que transformam o próprio ato de guerra em si num ato que teria custos enormes para ambos os lados. Mesmo o lado vitorioso sairia derrotado numa guerra nuclear. Tá? Um outro aspecto importante é que, além de a gente caracterizar a Guerra Fria como esse período, né, no sistema internacional marcado por uma bipolaridade confrontacional, no qual você tem a mútua exclusão do estado de guerra e do estado de paz entre as duas superpotências, é um período também no qual as superpotências elas conflitam entre si em todos os demais aspectos que não o estritamente militar direto. Então, há um confronto político, ideológico, econômico, social e um conflito militar indireto em várias partes do mundo. É muito difícil a gente encontrar um caso de um Estado nacional, mesmo de um grupo social, de uma organização multilateral nesse período, que não tenha sido influenciada ou que não tenha sofrido impactos dessa bipolarização confrontacional que eu estou apresentando para vocês, que a gente vai começar a discutir hoje. Tá? Então é um período muito importante para a gente compreender e para a gente refletir sobre relações internacionais contemporâneas. Tá? Vários dos traços desta Guerra Fria, deste período da Guerra Fria, como vocês sabem, ainda estão presentes na realidade contemporânea. Tá? Muito bem. O que vai motivar o nosso debate hoje? Pensar como esta Guerra Fria começou. Num primeiro momento, isso pode parecer simplista, isso pode parecer até óbvio. É óbvio que a Guerra Fria aconteceu porque você tem no final da Segunda Guerra duas superpotências com organizações socioeconômicas antagônicas, com ideologias de como se organizar, de como se estruturar a sociedade
absolutamente antagônicas, com interesses estratégicos antagônicos, e, portanto, essas potências entraram em confronto entre si. Ou seja, a pergunta, num primeiro momento, ela pode parecer óbvia, a resposta dela pode parecer óbvia, mas, na verdade, essa obviedade ela é falsa. Existe um senso comum e a gente vai tentar aqui fazer uma reflexão saindo muito desse senso comum. Por que ela é complicada? Por que essa pergunta não é simples? Em primeiro lugar, porque a gente tem que lembrar que durante a Segunda Guerra, apesar de todos os problemas que existiram entre Estados Unidos e União Soviética, particularmente a questão da Segunda Frente, que nós discutimos na aula passada, ou seja, a União Soviética pressionando por uma segunda frente na Europa o mais rápido possível e Estados Unidos e Grã-Bretanha protelando por vários motivos, né? Essa segunda frente, a União Soviética, Stalin em particular, interpretando isso como uma forma de sangrar deliberadamente a União Soviética. Então, houve problemas, inegavelmente, entre os dois blocos, digamos assim, comunista e capitalista, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas nós não podemos esquecer que houve também muita cooperação. Cooperação militar anglo-norte-americana para com a União Soviética foi enorme, sobretudo dos Estados Unidos, com o programa Lend-Lease que nós também comentamos no último encontro. Então, houve uma cooperação forte, apesar dos problemas. Lembremos também que a perspectiva do governo Roosevelt era de que não seria possível construir uma paz sólida e de longo prazo sem incorporar a União Soviética no sistema internacional. A União Soviética seria fundamental para a manutenção dessa paz. Então, a perspectiva rooseveltiana era uma perspectiva de cooperação com a União Soviética. Isso aparece em vários momentos, não só em termos de retórica, mas em atos ao longo do segundo conflito mundial. E tem um outro ponto importante, que é o posicionamento da União Soviética durante a guerra, posicionamento do Stalin e da União Soviética durante a guerra sobre a própria internacionalização do socialismo. A União Soviética, já há algum certo tempo, antes do próprio segundo conflito mundial, vem construindo um projeto de um socialismo em um só país, como vocês sabem. Tá? Só que na Segunda Guerra esse projeto ganha uma institucionalidade muito importante. Que institucionalidade é essa? É o fim da Terceira Internacional. A Terceira Internacional é extinta pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. E esse é um sinal extremamente importante de que a União Soviética, mesmo tendo uma organização socioeconômica distinta da organização dos seus aliados capitalistas, ela respeitaria, não só durante a guerra, mas possivelmente pós-guerra, a existência dessa organização socioeconômica distinta. Ou seja, o fato de relegar a Terceira Internacional e deixá-la, portanto, de lado, acabando com uma instituição que visava promover a internacionalização do comunismo, visava promover a internacionalização da Revolução Proletária, é um sinal importante também de cooperação ou de possibilidade de cooperação entre os dois lados. E a gente sabe que em 3 anos, menos de 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, essas perspectivas de cooperação desaparecem. Então, a pergunta é importante. Como que essa perspectiva que aparentemente ia para um caminho de cooperação, em tão pouco tempo, em 3 anos, 3, 4 anos, já no final dos anos 40, Estados Unidos e União Soviética vivem um contexto bélico, frio, mas claramente um contexto bélico. Como isso aconteceu? Como esse estado de coisas foi produzido? E tem mais um último aspecto, que torna a pergunta relevante e que torna a resposta para essa pergunta difícil, entender como a Guerra Fria começou, que é pensar na superioridade enorme dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial e na fragilidade da União Soviética. Ou seja, na enorme diferença do ponto de vista de poder material, de poder bélico, que existia entre Estados Unidos e União Soviética no final do conflito. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês para a gente ter uma dimensão dessa disparidade e dessa superioridade. É tão grande que falar em bipolarização em 1945 chega a ser bastante difícil.
O caminho aqui é muito mais, no início do pós-Segunda Guerra, uma unipolaridade do que propriamente uma bipolaridade. Observe isso. Em 1945, a produção industrial norte-americana representava metade de toda a produção industrial do planeta. Em 1945, os Estados Unidos representavam e possuíam 2/3 de todos os investimentos externos diretos que existiam no mundo. 2/3. Em 1945, os Estados Unidos praticamente detêm monopólio de reservas de ouro do planeta. Mais de 3/4 de toda a reserva de ouro que existia no planeta no período estava nos Estados Unidos. No final da guerra, o produto nacional bruto norte-americano era 3 vezes maior do que o produto soviético e 5 vezes maior do que o produto britânico. Os Estados Unidos tinham, no final da Segunda Guerra, a maior marinha do mundo, tinham a maior força aérea e, claramente, as forças armadas mais bem equipadas do mundo. E se isso não bastasse, os Estados Unidos eram a única potência com uma bomba nuclear. Então existe uma disparidade enorme do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar entre Estados Unidos e União Soviética, quiçá entre Estados Unidos e os demais países do globo. Tá? Se você olha para a fragilidade soviética, isso fica ainda mais claro. A União Soviética tem um grande aspecto e um grande trunfo geopolítico, que de fato é fundamental, que é a posição geográfica da União Soviética. A facilidade de projetar poder para a Europa e para a Ásia, se necessário. Poder tradicional, eu digo aqui. Ou seja, a União Soviética tem um grande exército, a Europa Ocidental está hiperfragilizada, e ela, pelas suas características e pela sua posição geográfica e estratégica, ela tem uma capacidade de projetar poder sobre a Europa e sobre a Ásia que os Estados Unidos, pela própria separação dos dois oceanos, não possuem. Então, esse é um aspecto importante. Agora, se a gente colocar esse aspecto de lado, a União Soviética teve uma perda material, como a gente já falou, gigantesca durante a Segunda Guerra Mundial. Trago alguns dados para vocês. Estudiosos falam em mais de 1.700 cidades soviéticas que teriam sido destruídas durante a Segunda Guerra, em particular pela invasão nazista. Mais de 30.000 aldeias aniquiladas. A União Soviética teve aproximadamente 31.000 unidades industriais destruídas durante a Segunda Guerra. E o mais chocante, como a gente já rapidamente comentou na última aula, é o impacto humano. E os dados são díspares. Alguns autores que falam em 18 milhões de mortos, enquanto os Estados Unidos teve aproximadamente 400 mil mortos. É uma diferença, portanto, muito grande. Alguns autores que falam em 18 milhões de mortos na União Soviética durante a Segunda Guerra, e há autores que falam em até 27 milhões de mortos. E essa disparidade, ela aparece nos censos demográficos soviéticos. Existe um debate sobre até que ponto a queda demográfica que a União Soviética apresenta entre 41 e 46 decorreu em grande parte de mortes ou de migração. Mas há uma queda demográfica gigantesca, de aproximadamente 37 milhões de pessoas, comparando o censo de 41 com o censo de 46 da União Soviética. Quantos desses 37 milhões foram mortos ou migraram? Aí há um enorme debate. Mas dá para a gente entender e perceber que nós estamos falando de duas realidades completamente distintas. Tá? E aí você diz, mas por que trazer esses dados para a nossa reflexão? Porque parece lógico imaginar que um país tão debilitado quanto a União Soviética em 1945 iria querer tudo menos iniciar o quê, pessoal? Uma nova guerra. Correto? Então é a partir dessas questões que eu gostaria de refletir com vocês sobre como, em 3 anos, 4 anos, a Guerra Fria começa. Não dá para a gente dizer quando exatamente a Guerra Fria começou. Uns autores colocam a doutrina Truman como tendo sido a declaração da Guerra Fria. Outros veem no bloqueio de Berlim, que nós vamos comentar na aula de hoje, como o início da Guerra Fria.
Outros falam que a criação da OTAN teria sido o momento decisivo do início da Guerra Fria. Não dá para a gente dizer com clareza quando a Guerra Fria começa, mas certamente é entre 1946 e 1949. É nesse período que as relações diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética praticamente cessam e os dois estados vivem praticamente um estado que não é de paz, mas só não é de guerra por uma especificidade, né, tecnológica que o século XX cria. Tá? Então vamos pensar sobre como a Guerra Fria começa e vamos iniciar nossa reflexão falando sobre de que maneira estudiosos responderam essa pergunta. Tá? Pensar um pouco na historiografia, como que estudiosos responderam a essa pergunta. De novo, como a nossa aula tem um tempo limitado, eu vou ter que ser simplista. Eu vou levantar aqui 4 perspectivas historiográficas distintas ao longo do tempo para refletir sobre a pergunta como a Guerra Fria inicia-se. Tá? Então, uma perspectiva que aparece aí nos anos 50, que eu vou denominar de ortodoxa, seguindo aí uma denominação que outros estudiosos também utilizam. Uma perspectiva que vem dos anos 60 e 70, chamada revisionista. Uma perspectiva aí dos anos 70 e 80, denominada pós-revisionista. E perspectivas mais recentes, tá? Que são as perspectivas que vão ter acesso e vão ter a prerrogativa de analisar documentos soviéticos confidenciais e secretos. Porque a abertura dos arquivos soviéticos ocorre apenas nos anos 90. Então, as perspectivas anteriores, elas utilizam quase que exclusivamente documentos norte-americanos. Não exclusivamente, mas quase que exclusivamente documentos norte-americanos. O que caracterizaria essa primeira interpretação sobre a Guerra Fria? Uma primeira interpretação que tem alguns autores como símbolo, em particular um historiador chamado Thomas Bailey, que publica um livro em 1950 chamado America Face Russia, ou seja, América enfrenta a Rússia. Tá? Qual que é a perspectiva do Bailey e de outros autores, né, dessa linha ortodoxa? A responsabilidade para o início da Guerra Fria foi do Stalin, foi da União Soviética. E por que a responsabilidade foi da União Soviética? Porque a União Soviética pôs em prática uma política externa agressiva, expansionista, de aumentar sua área de influência, de aumentar seu próprio território, sobretudo na Europa Oriental, tendo desrespeitado os acordos de Yalta. Lembre que nós comentamos que Yalta estabelece uma declaração dos povos libertados, né, um acordo entre o Roosevelt, o Churchill e o Stalin, que estabelecia que os aliados deveriam garantir autodeterminação para as áreas libertadas do nazifascismo, inclusive a Europa Oriental. Então essa perspectiva argumenta que, como a União Soviética claramente desrespeitou os acordos de Yalta e partiu para uma abordagem expansionista, uma abordagem de intervenção em várias outras regiões do globo, sobretudo a Europa Oriental, os Estados Unidos tiveram que atuar. Tem um lado aí quase que messiânico um pouco nessa literatura. Os Estados Unidos tiveram um dever moral para garantir a liberdade dos povos cuja liberdade estaria sendo ultrajada pelos soviéticos. Os Estados Unidos tinham um dever moral, consubstanciado aqui na doutrina Truman, para bloquear a expansão de Moscou. Tá? Perceba que essa primeira interpretação ela é muito parecida com a justificativa oficial do governo norte-americano para o início da Guerra Fria. Ela é uma perspectiva que dialoga de maneira muito próxima com a justificativa do governo Truman para o porquê da Guerra Fria ter começado. Nos anos 60, final já dos anos 50, início dos anos 60, até mais ou menos aí meados da década de 70, a gente vai ter uma onda que contesta fortemente a ideia de culpabilização da União Soviética. Tem vários autores importantes nessa corrente revisionista. Um deles, que é o William Williams, publica um livro em 59 chamado A Tragédia
da diplomacia americana. William Williams ele vai ter uma importância não apenas pelo fato de ter publicado um livro que vai abrir uma corrente historiográfica nova, mas ele vai orientar vários alunos que nos anos 60 e 70 vão produzir obras que também vão reforçar essa corrente. Como é o caso, por exemplo, do Gabriel Colco, que vai publicar um livro em 68 chamado Politics of War, na política de guerra, uma crítica ferrenha à política externa norte-americana no final da Segunda Guerra Mundial e no início do contexto da Guerra Fria. Qual que é o argumento desses revisionistas? São dois argumentos principais. O primeiro é o de que os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, tinham condições, tinham poder suficiente para serem mais compreensivos com as necessidades de segurança nacional da União Soviética. Os Estados Unidos não precisariam ter uma postura confrontacionista, agressiva, com relação ao expansionismo soviético na Europa Oriental, ou mesmo áreas de influência no Oriente Médio, em algumas partes do Oriente Médio, da própria Ásia, porque os Estados Unidos tinham uma superioridade militar, material, gigantesca com relação à União Soviética. E não precisaria partir, portanto, para uma postura confrontacionista como partiu. Tá? Esse é um ponto do argumento. Um outro ponto do argumento importantíssimo é por que então partiu? Se evidentemente que nem para o governo Truman seria interessante iniciar uma guerra logo após o término da maior guerra da história da humanidade. Por que então partiu para uma posição confrontacionista? O argumento aqui tem uma base fortemente econômica, pessoal. Ou seja, a elite política, a elite econômica dos Estados Unidos estavam extremamente preocupados com as consequências que o fim da Segunda Guerra traria para a atividade econômica norte-americana. Não é segredo para ninguém que durante a guerra o governo norte-americano é um demandante muito importante de produtos dentro da economia dos Estados Unidos. E não apenas demandante de produtos bélicos, produtos industriais em geral, produtos estratégicos em geral. E não apenas para si, com o programa Lend-Lease, também para os seus aliados. Então, o grande receio era que o fim da guerra trouxesse uma queda enorme dessa demanda governamental, que pudesse levar a fechamento de fábricas, de unidades produtivas, a um desemprego em massa, que pudesse, por sua vez, dar base para um retorno da depressão dos anos 30. E que, portanto, os Estados Unidos precisariam, para evitar o retorno dessa depressão, garantir liberdade de comércio, garantir liberdade de investimento em várias partes do mundo, exatamente para ganhar mercados e, evidentemente, impedir com que a depressão retornasse. O problema está aí. Essa necessidade do expansionismo econômico norte-americano vai bater de frente contra necessidades de segurança soviética, de garantia de algumas áreas de influência para si. E vai ser desse conflito econômico e de segurança nacional soviética, na visão dos revisionistas, que a Guerra Fria vai começar. Nos anos 70, nos anos 80, a partir de um trabalho de um historiador norte-americano que eu já comentei na aula passada, né, chamado John Lewis Gates, um trabalho extremamente importante que ele publica no início dos anos 70, certamente o melhor dos trabalhos dele. O Gates depois vai produzir outras obras que, a meu ver, não se comparam de maneira alguma com a complexidade e o trabalho exaustivo que ele apresentou em 72, com a obra que eu vou comentar agora, né, os Estados Unidos e as origens da Guerra Fria, The United States and the Origins of the Cold War. Essa obra ela é um marco na historiografia, por quê? Porque o Gates sai dessa polarização entre ortodoxos e revisionistas. Ele vai refletir sobre a necessidade de não entrar numa culpabilização da Guerra Fria, de culpabilizar, de responsabilizar um determinado Estado nacional para o início da Guerra Fria. A Guerra Fria, de acordo com o Gates, ela é produto, eu estou simplificando aqui, o livro é muito mais complexo do que isso,
mas ela é produto de uma dinâmica clássica de segurança, de um dilema de segurança clássico, de você ter dois estados que passam a realizar políticas, passam a realizar ações visando ampliar suas respectivas seguranças nacionais, mas que isso vai ser interpretado pelo lado oposto como atitudes agressivas, expansionistas, e a cada rodada de ações de um lado ou de outro, você vai ter um crescimento da insegurança e, portanto, posturas cada vez mais duras, cada vez mais rígidas, cada vez mais confrontacionistas. Então, para o Gayles, é muito mais da interação de necessidades de segurança de Estados Unidos e União Soviética do que propriamente da culpabilização de um lado ou do outro que a gente tem que entender o início da Guerra Fria. Aí você fala, bom, mas por que falar em questão de segurança para os Estados Unidos? Se os Estados Unidos saem de uma forma tão superior militar e materialmente da Segunda Guerra, como falar em necessidades de segurança? O Gayles argumenta que, ao longo da guerra, cristaliza-se uma posição em várias autoridades do governo Roosevelt e autoridades que vão estar no governo Truman, de que a Segunda Guerra teria mostrado duas coisas importantes para os Estados Unidos. Em primeiro lugar, que a tecnologia militar do século XX relativizou os obstáculos naturais que os dois oceanos deram aos Estados Unidos, particularmente a aviação. Ou seja, o ataque a Pearl Harbor demonstrou que os Estados Unidos, apesar de terem dois grandes obstáculos naturais, precisariam ter uma postura um pouco mais assertiva, muito além do que no próprio continente americano. E um segundo aspecto que o Gayles coloca, que também se cristaliza entre as autoridades norte-americanas durante a Segunda Guerra, é a ideia de que a expansão germânica na Europa e a tentativa de invasão contra a União Soviética e de integração junto ao Japão teriam demonstrado o perigo militar que um poder que concentra a Eurásia poderia trazer para os Estados Unidos. Ou seja, qualquer tentativa de criação de um poder que una a Europa e a Ásia e consolide poder militar material na Eurásia, cedo ou tarde significará uma grande ameaça para os Estados Unidos. E o que o Gates coloca é que a atuação soviética vai ser contraposta por Washington, em parte por causa desses temores de segurança que eu acabei de mencionar. Então não dá para culpabilizar um lado ou outro, tem que entender como um processo de interação, e um processo de interação que decorre em grande parte de um dilema de segurança clássico.